Bom dia. Como normal, aqui só a pausa logística. Um rei, um povo, um livro. É esse o título da nossa série, que temos estado já há algum tempo e que estamos prestes a terminar. E o texto de hoje talvez seja de toda a série o que foca mais o terceiro elemento do nosso título. Um livro. Nós temos um rei que quer governar o seu povo pela sua palavra. E é aí que nós temos visto que o povo de Israel tem continuamente falhado. Ao longo das páginas do Velho Testamento nós vemos que, sistematicamente, o povo tem falhado. O povo tem-se recusado em ser governado por Deus, por não ouvir e não obedecer à sua palavra. De tal maneira, eles ignoraram aquilo que Deus lhes dizia, que Deus os expulsou da terra que lhes tinha dado, e os levou em cativeiro para a Babilónia. E foi lá que nós ficámos no último domingo, na Babilónia, com Daniel. E como nós lemos há pouco, como foi perceptível pela transição entre Crónicas e os livros e Esdras, os livros históricos estão agrupados numa sequência. Por isso nós lemos, podemos começar lá desde o início, mas vamos para a parte já dos reis, né? Depois dos reis, lemos Samuel, Reis, Crónicas, Esdras, Neemias e Ester. E depois, por causa deste agrupar, é que nós vamos ter depois os livros de sabedoria, os chamados livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios. E por isso nós às vezes temos alguma dificuldade em relacionar os profetas que estão agrupados a seguir com os acontecimentos históricos que lhes foram contemporâneos. Mas isto só é para nós termos uma percepção de que quando nós lemos, às vezes ao folhear a Bíblia, faz-nos alguma confusão. E nesta época em particular que nós estamos a ver agora, a época do exílio e do retorno, eu acho que é talvez das partes que, em termos de nós relacionarmos os eventos históricos com as personagens, talvez seja a altura que tenhamos mais dificuldades. Mas nós conseguimos ver que Deus, mesmo antes de mandar o povo para o cativeiro, Deus já anunciara o seu regresso. Nós lemos hoje a profecia que Deus deu através de Jeremias. E Jeremias, se lembram, que viveu na altura da destruição e da ida do povo para a Babilónia e da destruição de Jerusalém. Jeremias profetizou que ao fim de 70 anos de cativeiro, como nós lemos, Deus iria fazer retornar o seu povo para a terra que lhes tinha dado em herança. Por isso, vamos ver se eu consigo rapidamente dar aqui o contexto histórico, a sequência. E eu sei que vocês vão guardar todas as datas e todos os nomes que eu vou referir, assim instantaneamente na vossa mente. Mas espero que dê para ficar, pelo menos, fora de brincadeiras, com uma visão desta altura. Em 539 a.C., é ali o período, nós lá em Daniel, se nós chegarmos ao capítulo 6, aquele episódio marca exatamente este ponto da história, quando aparece lá a mão a escrever na parede e se diz que a Babilónia irá cair nesse dia. É aqui, nesse ponto da história que nós estamos. Em 539 a.C., Ciro, que tinha sido profetizado por Isaías, lemos em Isaías, conquista a Babilónia. Ele assina um decreto, logo após estar a reinar sobre a Babilónia, ele assina um decreto para que os judeus possam voltar para Israel e reconstruir o templo. E por isso há uma primeira vaga de judeus que regressam liderados por Zerubabel. Lembrar que houve 3 vagas do movimento contrário, 3 vagas de deportação para a Babilónia, e nós vamos ver que depois, em resposta, há 3 vagas de retorno para os termos de Israel. Então há uma primeira vaga com a liderança de Zerubabel.
Em 535, 70 anos depois da primeira deportação, onde Daniel muito provavelmente terá sido levado para a Babilónia, começa a reconstrução do templo. Isto é uma das duas datas que nós podemos ver os 70 anos a serem cumpridos. Começa a reconstrução do templo, que é interrompida logo após quase pouca coisa que tinham feito, é interrompida por causa da oposição dos povos ali à volta. Mas não sem que o altar, que é a base, a essência do culto a Deus, sem que o altar seja restaurado, o altar dos sacrifícios, e os sacrifícios possam ser oferecidos ali. Em 520, alguns anos depois, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Aí está, estão a ver que vamos encontrá-los lá no meio dos profetas menores um bocadinho lá mais à frente. E eles exortam a que se retome a reconstrução do templo. E então, em 516, exatamente 70 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo, o templo de Salomão, que tinha sido construído por Salomão, o segundo templo é acabado e inaugurado, cumprindo-se exatamente os 70 anos profetizados por Jeremias. Eu creio que é neste ponto, se há dois pontos que nós podemos achar os 70 anos, eu creio que este é o mais emblemático. Desculpem. E por volta do ano 480, então, mais uns anos à frente, encontramos os acontecimentos narrados em Esther, mais ou menos 480 anos antes de Cristo. E aquela miraculosa preservação do povo de Deus em todo aquele episódio que é subejamente conhecido. Mais uns anos à frente, em 458, temos a segunda vaga de retorno, agora com Esdras, que começa um ministério de ensino da lei, ele que era escriba e sacerdote, ele descendia de Arão, e era escriba, ou seja, era entendido na lei de Deus. Ele começa um ministério, e muito interessante, mandado pelo imperador, é o imperador que diz, vai e ensina ao povo na lei do teu Deus. Então ele vai e começa um ministério de ensino da lei que foi fundamental para o episódio que nós vamos estar a ver hoje. Passados 3 anos, ou seja, durou 13 anos este ministério, até este momento onde nós vamos estar a ler hoje, durou 13 anos o ministério de Esdras, e então, passado 13 anos, chega Neemias, em 445 a.C. E esta é a terceira vaga de retorno para Israel. E a missão de Neemias, mais uma vez, comissionado pelo imperador, a missão de Neemias é reconstruir as muralhas de Jerusalém, que estavam destruídas desde a queda de Jerusalém lá em 586. Ou seja, há 141 anos. Eu acho que é útil nós, para nos pormos um bocadinho lá, porque às vezes nós lemos isto tudo de seguida, parece que foi ontem, que tinha sido ontem a acontecer. Pensem que a distância de 140 anos para nós hoje vai dar 1880. Ou seja, a distância da destruição de Jerusalém para o ponto em que Neemias chega lá é a mesma distância que essa de Queiroz tem de nós. E essa de Queiroz, não vou dizer figuras políticas, porque não são muito conhecidas, as da altura, acho eu. 1880. É essa a distância que separava os dois pontos. Imaginem, para nós, 1880, onde é que ele já vai? Foi todo este tempo que as muralhas de Jerusalém estiveram destruídas. E é neste ponto que chega Neemias. E em apenas 52 dias, e com a oposição ativa dos povos que viviam ali à volta, particularmente dos samaritanos, as muralhas são restabelecidas. Para isso, eles tiveram que trabalhar, comer e até tomar banho e dormir com as armas sempre ao seu lado. Só para verem o nível de perigo em que eles estavam. E então chegamos ao nosso texto, onde encontramos Esdras e Neemias juntos, os dois contemporâneos, a atuarem os dois em conjunto na liderança, não só civil, mas muito mais espiritual do povo. Juntos, à frente de um reavivamento do povo de Deus. Vamos então ler Neemias, capítulo 8,
do versículo 1 ao 12. Diz assim, então, a palavra de Deus. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou... desculpem, eu estava a esquecer de uma coisa importante. Eu vou pedir que fiquem de pé e na leitura nós percebemos logo o porquê do meu pedido. Vamos ficar de pé todos e prestem atenção na leitura porque percebem logo porque é que eu estava a esquecer, mas é importante. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maaseias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Udias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anan, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Podem sentar. Não vos vou dizer para se prostrarem com o rosto no chão, mas já lá chegaremos. Este texto fala-nos da centralidade da palavra de Deus. Nós vamos ver 4 ações em relação à palavra de Deus que, se existirem, levam a uma consequência inevitável. Em primeiro lugar, quando se tem fome da palavra, depois de cantarmos o coro que cantámos há pouco, eu podia trocar e dizer quando se brama pela palavra. Então nós vemos aqui que chegado o 7º mês. Qual é que 7º mês? Não era o nosso 7º mês, exatamente, mas era o início do ano civil judaico. E marcava o mês em que se concentravam não só a festa das trombetas, que é aquela que nós vemos aqui, está aqui em causa, mas também o dia da expiação e também a festa dos tabernáculos. Era, digamos, o mês, em certo sentido, mais importante
Dizer isto é um bocadinho complicado, porque depois temos a Páscoa, não é? É por isso, não é questão de estabelecer comparações, mas no sentido de era um mês em que se concentravam mais festas, e festas, como o dia da expiação, extremamente importantes. E a lei prescrevia que nesta data, o início do sétimo mês, na festa das trombetas, o chofar devia soar. O chofar, aquele corno de carneiro que era usado como buzina, que soava, era aquele som que chamava, que convocava o povo. E convocava, como diz no texto bíblico, eles eram chamados a ter santa convocação, ou seja, era para se juntar, eles deviam juntar-se. Mas eles não deviam trabalhar nesse dia, era para ser considerado como se fosse um sábado, quer calhasse a um sábado, uma segunda, terça, qualquer que fosse o dia, eles deviam abster-se de trabalhar. E deviam oferecer holocaustos, ofertas queimadas ao Senhor. Diz-nos lá, se formos a Levítico e a Números, que eles devia ser um dia de júbilo, de celebração. Notar que este primeiro do mês sétimo, primeiro dia do mês sétimo, foi exatamente 6 dias depois da conclusão do restauro dos muros. Ou seja, os muros tinham sido acabados há 6 dias atrás apenas. Isto, deixando ali uma margem, porque é difícil a datação 100%, mas crê-se que isto foi no dia 8 de outubro, pensando no nosso calendário, 8 de outubro de 445 a.C. Então, o que é que nós lemos? Que chegou o primeiro dia e o que é que aconteceu? O primeiro dia do sétimo mês, o que é que aconteceu? Os israelitas juntaram-se como um só homem. É esta a expressão que nós lemos aqui, como um só homem. Poucos deles, nós precisamos de lembrar que poucos deles habitavam em Jerusalém. Eram muito poucos mesmo. A maior parte, a grande maioria, que depois até mais à frente nós vemos que isso é um problema e que Neemias tenta tratar disso. Mas haviam poucos a viver em Jerusalém. Mas o que nós lemos aqui, que neste dia juntaram-se todos, toda a congregação se reuniu em Jerusalém. Porquê? Porquê que houve este ajuntamento? Porquê que houve este movimento? O início do retorno do cativeiro já tinha começado há 94 anos. Ou seja, o retorno, aquele primeiro momento de retorno já tinha quase 100 anos. O templo já tinha sido reconstruído há 70 anos. Mas eles tinham acabado de ver a espantosa reconstrução das muralhas de Jerusalém em apenas 52 dias. Ou seja, havia um senso da presença e da ação de Deus, um sentimento de gratidão. Eles tinham acabado de ver aquilo que Deus tinha feito no meio deles. E por isso nós vemos que homens, mulheres e crianças, ou seja, quando nós lemos os entendidos, não está a falar das pessoas que eram especialmente inteligentes, está a falar daqueles que já podiam, aqueles que tinham discernimento, conhecimento suficiente para estar ali junto com os homens e com as mulheres. Ou seja, homens, mulheres e crianças estavam lá, reunidos. Juntaram-se todos numa mesma praça, lá em Jerusalém. Para quê? Para que é que eles se juntaram? Obviamente, para festejar a festa, mas não foi esse só o motivo. Eles juntaram-se ali para ouvir a lei de Deus. Eles estavam ali para a festa das trombetas. Mas nesta festa, pela prescrição da lei, a lei não era para ser lida. Isso era para acontecer uns dias mais tarde, na festa dos tabernáculos. Era a única festa em que havia uma ordem explícita para a lei ser toda lida perante a congregação. E isto de 7 em 7 anos, apenas. Ou seja, era a ideia, eu não posso estender em parênteses, porque temos muitas coisas para falar hoje, mas era a ideia de que em tempos regulares deviam ouvir a leitura da lei completa. Mas esta festa não era suposto isso acontecer. Mas o que é que nós vemos? Eles estavam ansiosos por ouvir a lei de Deus. E por isso eles pediram a Esdras que trouxesse a lei. E desde a alva até ao meio-dia, Esdras leu a lei. Ele acedeu ao pedido do povo e trouxe a lei. Mais ou menos desde a alva, ou seja, desde as 6, 7 da manhã, dependendo ali a hora exata, mas vamos, 7 da manhã, para sermos na versão mais reduzida. Desde as 7 da manhã ao meio-dia,
ou seja, o meio-dia é o nosso meio-dia na mesma, porque é a altura que o sol está mais alto. Eles estiveram a ouvir a lei. Ou seja, durante pelo menos 5 horas, eles estiveram ali. Tal era a fome deles pela palavra de Deus, pela lei. Homens, mulheres e crianças estiveram 5 horas em pé a ouvirem a palavra de Deus. Para nós não temos festas das trombetas marcadas para nós, mas para nós todos os domingos deviam ser festas das trombetas. Nós somos chamados não pelo corno do carneiro, pelo shofar, mas pela palavra de Deus, a virmos cada um das nossas casas, não para Jerusalém, mas para nos reunirmos aqui, como um só homem. É esta a imagem do Novo Testamento para a Igreja, como o corpo, com um só corpo, como o corpo de Cristo que somos nós. E tu, quando vens para o culto, compara-te com eles. Tu vens ansioso para ouvir a palavra. Tu vens a perguntar o que é que Deus hoje me vai dizer. Obviamente, nós todos os dias devemos ter esta fome pela palavra de Deus. Mas o domingo é o dia separado por Deus para falar com o seu povo reunido. E neste dia, hoje, neste caso sou eu estou no lugar de Esdras. E enquanto eu subia para aqui, pensa nisto. Enquanto eu subia para aqui, hoje mas no outro dia qualquer, isto não é por ser eu, obviamente. Enquanto eu subia, o que é que tu pensavas? Será que tu pedias na tua mente, David, traz-me a palavra de Deus? E é isso que nós precisamos pedir cada vez que um pregador sobe aqui acima. Obviamente nós pedimos a Deus, mas percebem a ideia? É de Deus que nós dependemos para recebermos a palavra. Mas será que nós estamos, cada vez que um pregador sobe aqui, nós estamos a pensar, como se lhe estivéssemos a dizer, traz-me a palavra de Deus? Por isso, seja exigente connosco, os pregadores da casa, e com qualquer pregador que suba aqui acima, ou que ouça em qualquer outro contexto. E não aceites nada menos do que a palavra de Deus. Não aceites opiniões, divagações, discursos muito bonitos, que não sejam fruto, consequência daquilo que está escrito. Mas tu devias passar, tu tens a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de passar para os teus filhos esta fome da palavra. Estes entendidos que podem estar aqui a ouvir connosco. Hoje não, particularmente, não, uma parte mais pequena, mas quando eles estão durante a semana, nos momentos antes do culto, na viagem para cá, eles veem em ti esta fome, esta ansiedade pela palavra de Deus. Como é que estás a ensinar os teus filhos em relação a esta fome e também em relação a ouvir a pregação, no momento da pregação? Ajuda-os a seguirem a leitura, seja a fazer desenhos ou a tirar anotações. Ajuda-os a aprenderem a estar a ouvir a pregação. E nós temos feito um caminho de termos as nossas crianças connosco no culto, e particularmente no culto sempre, e na pregação uma vez por mês. E nós devemos pensar em ir mais longe nesse sentido. Não pensemos que as nossas crianças são capazes de estar e aproveitar o culto e a pregação. Não menosprezemos nem infantilizemos as nossas crianças. Isso pode dar-nos mais trabalho como pais, e vai dar certamente, porque se calhar vamos ter que perguntar o que é que ouviste, o que é que entendeste, o que é que aprendeste. Mas é para isso que nós também fomos postos no lugar de pais. Pais, e quando digo pais, os avós também, os tios, todos nós como adultos. Em segundo lugar, quando se reverencia a palavra. Então vimos quando se tem fome pela palavra e agora em segundo lugar, quando se reverencia a palavra. Tentem visualizar a cena que nos é descrita aqui neste texto. O povo reunido na praça, estão todos, a congregação de Israel está toda na praça, junta, e pede a Esdras que traga o livro da lei. Esdras vai buscar o livro e passa pelo povo que está sentado. Nesta ocasião o povo ainda estava sentado, porque lemos que eles levantaram-se depois, não é?
Ele vai buscar o livro e passa no meio do povo com o rolo, que não era assim, não é? Era um rolo, e com o rolo nas mãos. Ele sobe uma estrutura de madeira que tinha sido feita para aquela ocasião. Uma espécie de púlpito. Era mais uma torre, porque cabiam lá pelo menos 14 homens. Por isso não era um púlpito assim, era uma coisa um bocadinho ligeiramente maior. Se houvesse algum como eu, então, era preciso bastante espaço. Era uma estrutura de madeira alta. Não sabemos em que altura é que teria, mas era alta. Então Esdras passa com o rolo, sobe a estrutura de madeira que tinha sido feita para aquela ocasião, e com ele sobem então 13 homens. Parte deles do lado direito, outros do lado esquerdo. E quando ele abre o rolo, sem dizer nada, todo o povo se põe de pé. Esdras, então, com o rolo aberto, e antes de ler, ora, louvando o Senhor como o grande Deus. Naquele momento em que ele abre o rolo da lei, ele louva a Deus por ser o grande Deus. E todo o povo responde com um duplo amém. Amém, amém. Eles levantam as mãos e, no movimento que nós hoje, para nós entendermos o movimento era certezinha semelhante, até porque eu sei onde é que eles o foram buscar, os árabes hoje em dia, os muçulmanos, fazem é aquele tipo de movimento. Eles ajoelham-se e colocam o rosto no chão. Foi basicamente isto que o povo fez. Daí que uns foram buscar aos que já faziam há mais tempo, mas isso é outra questão. Todo o povo então se prostra com os rostos no chão perante a abertura da lei, do rolo da lei, e louvam, adoram ao Senhor. Quem é que vocês acham que é o personagem principal desta cena? Não é o povo, não é Esdras, e nem é o objeto em forma de rolo em si mesmo. Não é o objeto que é o personagem principal. O que está no centro de toda a cena é a lei, é a palavra de Deus. Ou nós podemos dizer mais corretamente, quem está no centro é Deus. Que é o Senhor que tinha ordenado a lei. Foi isso que eles pediram. Esdras, traz-nos a lei, aquela que o Senhor ordenou. Ao reverenciar a palavra, ou seja, a lei, eles estavam a adorar a Deus. Por isso, aquele púlpito foi construído. Não foi para dar destaque a Esdras ou a Neemias, ou qualquer um dos outros homens que lá subiram, nem para dar um espetáculo muito agradável ao povo, mas foi para que a lei fosse aberta, lida e explicada aos olhos de todo o povo. Porque eles viram que Esdras estava a abrir o rolo da lei. Eles, quando eles ouviram ler, eles viam que eles estavam a ler no rolo da lei. Foi para isso que foi construído esse púlpito. Foi para que Deus falasse com o seu povo. Temos nós esta reverência pela palavra de Deus e ensinamos, mais uma vez, esta reverência aos nossos filhos. Eu não estou a falar de termos uma adoração pelo papel onde está escrita a palavra de Deus. O sentido não é nós idolatrarmos um conjunto de folhas. Eu estou a falar de uma consciência de que o que nós temos nas nossas mãos é a voz de Deus impressa em papel. Não é o papel que conta, é o que está aqui escrito. Mas, obviamente, o cuidado também que nós temos com o objeto já fala acerca do respeito que nós temos ao que está escrito. E por isso também, não é o mais importante, mas também é por isso que eu creio que ter uma Bíblia em papel nas mãos é melhor do que em formato digital. Não é porque o formato digital está errado, não é porque nós agora sejamos obrigados todos a ter uma Bíblia em papel, não é nesse sentido, não é porque seja errado. Mas porque por uma questão muito simples, é que nós no telemóvel, nós lemos a Bíblia, mas nós lemos, ouvimos e vemos muitas outras coisas. Enquanto que, assim em papel, é especificamente, de uma forma concreta, que temos nas mãos a palavra de Deus impressa. É por este motivo. Não é que seja errado, mas dá-nos um senso diferente. Porque o telemóvel é uma coisa que nós fazemos e recebemos coisas boas e recebemos coisas, muitas vezes, não tão boas.
Mas a Bíblia, nesse sentido, impressa em papel, também passa-nos outra mensagem. Por isso, isso obviamente fica ao critério de cada um, porque o objetivo, mais uma vez, não é idolatrar o papel. Não é o objeto que conta. É a reverência que nós temos pela palavra de Deus. E se isso nos ajuda a ter maior reverência pela palavra de Deus, então acho que é um caminho que nós podemos e devemos seguir. Qual deve ser o lugar da palavra de Deus no culto? Nós acreditamos que deve estar no centro. E porquê? Porque quando lemos a palavra, é Deus quem fala. E porquê é que nós pregamos aqui do púlpito? Não é para dar destaque ao pregador. Não é para que o pregador esteja em evidência. É para que a palavra assuma o lugar de destaque. É por isso que nós usamos este púlpito. Né? Este púlpito até nos protege aqui, nós sentimos mais protegidos porque estamos aqui tapadinhos à frente. Né? Se calhar, se fosse um transparente, vocês podiam ver eu estar com a Bíblia aberta e a ler. Cumpria melhor a função, mas mesmo assim a ideia é esta, é que o que esteja aqui em evidência seja a palavra e não o homem que está atrás do púlpito. Terceiro lugar, quando se prega a palavra. O que aconteceu naquele dia não foi uma simples leitura da lei. Esdras, os 13 homens que o acompanhavam, e depois nós ao ler, por exemplo, no versículo 9, eram mais homens, alguns homens e faz a distinção, e os levitas, não sabemos quantos levitas, mas então Esdras e todos os outros não leram apenas a lei. Não foi apenas uma leitura, o que já seria bom. Eles fizeram 4 coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, eles leram. Eles realmente leram toda a lei. Mas não pararam por aí. Eles declararam. Olhem para o versículo 8, é aqui neste versículo que está esta descrição do que é que eles fizeram. Eles declararam. Eles tornaram claro, o sentido aqui é eles tornaram claro aquilo que tinham lido. Possivelmente, muito provavelmente, parte disto era tradução, porque eles estavam, a língua que eles falavam era aramaico. A língua comum que eles falavam no dia-a-dia era aramaico, assim como Jesus falava aramaico. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Naquela altura, é possível que muitos ainda não dominassem o hebraico. Por isso, pode estar em causa, ou provavelmente está em causa também a tradução. Para alguns que não entendiam bem, até porque os termos já podiam soar um bocadinho longínquos. Mas não era só isso, eles também estavam a explicar. Ou seja, é um bocadinho do que eu estou a fazer agora. Estavam a tornar claros certos pormenores para que entendessem depois melhor aquilo que estava a ser dito. Mas eles não declaravam apenas, eles interpretaram. Eles não só esmiuçavam um bocadinho para explicar algumas coisas, para tornar mais claro alguns conceitos, mas eles interpretavam. Eles também diziam o que é que aquilo queria dizer, qual era o sentido, ou seja, não logo direto, mas o intencionado. Ou seja, algo que não era de leitura imediata, mas que eles traziam à superfície. E esta expressão que encontramos aqui, agora dependendo das traduções, na minha diz explicando o sentido, noutras diz dando explicações. O que é que estava aqui em causa? Isto tem duas, como em português, em hebraico também tem 2 componentes. É uma expressão composta por 2 palavras. Em que a primeira, o dando, de algumas traduções, é a ideia de quando se coloca alguma coisa, quando se fixa, quando se crava uma coisa. Ou seja, eles fixavam o quê? A explicação, ou seja, o sentido. Eles explicavam o sentido que era pretendido pelo texto. Ou seja, eles pegavam numa verdade da lei e transmitiam-na de tal maneira que essa verdade atingisse e se cravasse na mente do povo. Para que o povo não tivesse dúvidas de que tinha ouvido a lei a ser explicada e interpretada. Ou seja, eles cravavam, eles colocavam com autoridade aquela verdade na mente do povo. E em quarto lugar, eles aplicaram. Quando o povo aqui, um bocadinho mais depois à frente,
nós percebemos que o povo começou a chorar. Nós percebemos logo quando eles dizem não choreis, não é? O povo começou a chorar, no versículo 9 ainda lemos, e depois nos seguintes. Quando o povo começou a chorar por reconhecer o seu pecado, Esdras, Neemias e os outros que estavam a pregar ao povo mostraram como eles deviam aplicar aquilo que eles tinham ouvido. Ou seja, como aplicar na circunstância em que eles estavam aquilo que eles tinham acabado de ouvir. Aquele dia não era para se entristecerem. A reação deles foi entristecer-se primeiro. Mas aquele dia não era para se entristecer, mas para se alegrarem. Atenção, não que eles estivessem a dizer, olha, vocês não esqueçam o arrependimento, vocês não se devem arrepender. Não era nesse sentido. Não é que o arrependimento não fosse necessário, mas porque eles não podiam parar no lamentar do pecado. Eles deviam caminhar na direção da graça de Deus. Eles aplicaram aquilo que tinham lido ao povo naquele momento para eles olharem para a obra total de Deus. Ou seja, lembram-se, Deus tinha acabado de fazer retornar o seu povo, restaurar o templo, o culto, e agora tinha restaurado as muralhas. Era tempo deles se alegrarem nesta obra que Deus tinha feito. E aquele dia, a festa das trombetas, era um dia para se alegrarem. Viria o dia em que eles eram chamados de uma maneira mais particular ao arrependimento. Como no dia da expiação, por exemplo. Mas eles aplicaram aquilo que leram, aplicaram à circunstância, tendo em conta toda a revelação de Deus. A resposta a tudo o que Deus tinha feito não era só o arrependimento, mas nós lemos, era a fé e a alegria. A alegria do Senhor é a vossa força, final do versículo 10. A alegria do Senhor era a força deles, no sentido de ser a sua fortaleza. Aqui o sentido não é, vocês com a alegria do Senhor, vocês conseguem pegar em pedras grandes e pôr em cima do muro. Não é na força nesse sentido. O sentido é, a alegria do Senhor é a vossa fortaleza, é a vossa segurança, é o vosso local de refúgio. O vosso lugar seguro. E tudo isso, todas estas verdades deviam expressar-se em atos de amor, cuidado e comunhão. Porque o que é que eles dizem? Vocês comam, não se entristeçam, alegrem-se, comam, bebam e enviem porções aos que não têm nada preparado. Versículos 10 também e 12. Ou seja, tudo isto, todo este arrependimento e fé e alegria devia redundar em atos de amor e de comunhão de uns para com os outros. Eu ainda me senti tentado a desenvolver, mas graças a Deus contive-me, só deixar o apontamento. É interessante aqui a relação com a ceia do Senhor. Eles tomar, comer e beber e partilharem da comida. Dava outra pregação. Nós precisamos deste tipo de pregação da palavra de Deus. E isto é o que tu deves esperar de uma pregação. Que se leia a palavra de Deus. Que se torne claro o que está a ser dito. Que se explique o sentido da palavra com a autoridade da palavra. Ou seja, fixar-se na mente aquilo que a palavra quer dizer. E que se aplique. 4. Que se aplique tendo em conta as circunstâncias particulares, mas ao mesmo tempo tendo em conta toda a revelação de Deus, tudo aquilo que é aquilo que nós também estamos a tentar cimentar em nós, que é esta noção do que é que Deus fez ao longo da história. Então, é isto que tu deves esperar numa pregação. E depois um último tópico que fica mais só para o fim. Por isso, o desafio que eu deixo para ti é de aplicar este grau de exigência, mais uma vez, a todas as pregações que tu ouves. E se necessário for, particularmente estou a falar aqui no nosso contexto. Obviamente não é para andar a fazer isso, ou melhor, podem fazer isso, mas não acho que não faz tanto sentido. Mas, se necessário for, fazer críticas, no sentido de ajudar os pregadores a melhorarem. Ou seja, olha, hoje, se calhar, a interpretação foi muito bem feita, mas depois faltou a aplicação. Não sei o que é que isso quer dizer para a minha vida. Todos nós, acho que posso falar por todos os pregadores, todos nós gostamos de receber elogios. Mesmo que a gente às vezes fica assim, sem saber o que é que há de fazer com os elogios.
Mas nós não precisamos de elogios. Eu, pessoalmente, nem na minha maneira de ser, mas muito menos no sentido de ser isso que deve ser o motor do nosso ministério. Nós não precisamos de elogios. Mas muito mais do que elogios, ou ao contrário, nós precisamos de ouvir ajudas, contribuições para que nós possamos pregar de uma maneira mais efetiva, mais fiel àquilo que deve ser. Então fica o desafio, porque não falar com os pregadores quando se identificarem, obviamente não crítica por crítica, não é só o objetivo, mas porque não dizer ao pregador, olha, eu aqui hoje não entendi em que medida é que isto se aplica à minha vida, por exemplo. E nós seríamos certamente todos beneficiados com isso. Em quarto lugar, quando se ouve a palavra. O que nós lemos mais do que uma vez é que eles ouviram atentos. 5 horas, no mínimo. 5 horas. Eles ouviram atentos. Não foi apenas o ato de ouvir sons. Eles não estavam lá a pensar no almoço que iam fazer a seguir, ou a pensar, como nós dizemos, na morte da bezerra, o que só não pensa no almoço quem não vai cozinhar, né? Porque nós às vezes pensamos em coisas ainda mais estúpidas e com menos utilidade. O que nos diz é que eles estiveram atentos no seu posto durante 5 horas a ouvir a lei de Deus. Ou seja, não foi apenas um ato de escutar, de ouvir sons. Foi uma atitude de escutar atentamente o que Deus tinha ordenado. Eles sabiam o que precisavam de ouvir. Por isso, 5 horas não foram demais. Eles perceberam, eles arrependeram-se. Eles ouviram atentos e eles arrependeram-se. Eles não ficaram só pelo ouvir. Eles perceberam que a lei falava deles, que a lei identificava o seu pecado. Eles olharam para o cativeiro, eles ao lerem a lei de Deus, eles olharam para o cativeiro e viram como ele tinha sido justo. E reconheceram que mesmo depois de Deus os ter trazido de volta da Babilónia, ainda assim eles falhavam no cumprimento da lei. Por isso eles choraram. Mas também não ficaram por aqui, eles entenderam. Ou seja, isto tudo dentro do ouvir com atenção. A atitude deles de ouvir a palavra de Deus. Eles entenderam. Eles entenderam que a palavra de Deus exigia deles uma resposta. Arrependimento primeiro, fé depois e, como resultado, misericórdia e compaixão. Quando é que foi a última vez que tu choraste ao reconhecer o teu pecado? Ou ouvi uma pregação, ou não, mas particularmente ouvi uma pregação. Qual foi a última vez, quando foi que choraste ao reconhecer o teu pecado? Qual foi a última vez que a lei de Deus te atingiu de tal maneira que tu lamentaste os teus pecados? Não quer necessariamente o chorar, atenção, mas isto não é uma prescrição daquilo que é suposto o crente sentir ou fazer quando ouve a palavra de Deus. Não é nesse sentido. É no sentido de qual é a nossa reação. Será que nós nos lembramos da última vez que uma pregação que a lei de Deus nos atingiu, que nós realmente lamentámos os nossos pecados? Não no sentido, se calhar era melhor não fazer isso, mas que nós realmente constatamos a nossa fraqueza, a forma como nós ficamos aquém de cumprir a vontade de Deus. Quando tu vens para aqui, tu vens para ser confrontado com a palavra de Deus, vens para ser alimentado com o Evangelho, tu vens porque tu precisas, tu percebes que tu precisas, ou vens, como nós vimos muitas vezes, por vir, por obrigação, ou a pensar naquilo que os outros precisam de ouvir. A pregação é, em primeiro lugar, para ti, que já és povo. A pregação da palavra de Deus é, em primeiro lugar, para nós, que já somos povo. Para nós percebermos que nós continuamos a precisar do Evangelho. Precisamos de ser confrontados, continuamos a precisar de ser confrontados com a lei e precisamos ser lembrados que há uma resposta à nossa falha, à nossa incapacidade de cumprir a lei. Nós precisamos, a pregação é em primeiro lugar para nós. E em segundo lugar, é para os nossos amigos que ainda não são povo. Porque eles precisam de perceber isto também, de uma maneira muito mais urgente.
porque o castigo da lei pesa ainda sobre vocês. Por isso, é muito mais urgente. E por isso nós pregamos o Evangelho, para que tu possas realmente passar a ser povo. Então, se estas 4 coisas acontecerem, se nós tivermos fome pela palavra, se nós reverenciarmos a palavra, se a palavra for pregada, e se nós ouvirmos a palavra, o que o texto nos diz é que nós seremos governados pela palavra. O povo foi conduzido pela palavra a reconhecer o seu pecado, depois a buscar perdão, depois a alegrar-se na graça de Deus e depois ter comunhão uns com os outros. Eles foram governados, eles foram dirigidos, eles foram levados de um ponto até ao outro, pela palavra. E a sequência deste episódio, nós obviamente não temos tempo, mas quem quiser em casa, aconselho a ler o que vem a seguir. Porque a consequência daquilo que aconteceu neste episódio, neste momento, nós vemos no texto a seguir. Que foi eles festejarem a festa dos tabernáculos alguns dias depois, como nunca, diz o texto, como nunca tinha sido desde os dias de Josué. Desde que eles tinham entrado na terra de Canaã, nunca tinham festejado a festa dos tabernáculos como eles festejaram naquele dia. Em que eles foram buscar ramos e moraram em tendas durante os 7 dias da festa e cumpriram e leram a palavra de Deus todos os dias, várias horas durante cada dia. E a consequência foi aquilo que nós lemos no capítulo 9. A confissão de pecados, um coração quebrantado de todo o povo por perceberem a forma como, enquanto povo, eles tinham continuamente falhado na observância da lei de Deus. E a pergunta para nós vai neste sentido. Somos nós governados pela palavra? Queremos nós ser governados pela palavra de Deus? A palavra de Deus tem produzido frutos em nós? Porque se não tem, é porque nós está-nos a faltar alguma coisa para trás. Pode ser que nós estejamos com pouca fome. Achamos que não precisamos assim tanto. Pode ser que nós não atribuamos à palavra de Deus a importância que ela tem. Pode ser, também é uma coisa que nós devemos pensar, pode ser que a palavra de Deus não esteja pregada como deve ser pregada. Ou pode ser que nós não estamos a ouvir. Nós não estamos a dar crédito. Nós não estamos a arrepender-nos. Nós não estamos a levar a sério aquilo que a Bíblia nos diz. Por isso a palavra de Deus tem produzido frutos de arrependimento, mas não só de arrependimento, de fé e confiança na graça de Deus, de amor e comunhão entre nós, o povo resgatado por Deus. Concluindo, Deus é o Rei que governa pela sua palavra. É esse o título. E nós vemos isso desde o início. Desde a criação. Como é que foi que Deus criou? Pela sua palavra. Deus estava a governar, estava a trazer à existência o seu reino. No Éden, como é que Deus começou a governar logo? Crescei e multiplicai-vos e dominai. De toda a árvore do jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que Deus estava a fazer? Deus estava a governar pela sua palavra. Através dos profetas, o povo foi falhando, os homens foram falhando, foram pecando, e como é que Deus, isto resumindo muito, não é? Como é que Deus foi governando? Pelos profetas. Arrependam-se. Vejam o que vocês estão a fazer. Olhem para a lei. Arrependam-se, convertam-se a mim. Foi o que Deus fez. Deus estava a governar pela palavra. Mas o que é que nós vemos? Que eles continuamente ficaram aquém. Eles, vez após vez, desobedeceram. E o que é que isso nos mostra? Mostra-nos aquilo que nós vimos quando há, se não me engano, há 15 dias, lemos sobre a nova aliança. Isso mostra-nos que o homem, sem a intervenção de Deus, sem que Deus opere essa mudança, sem que Deus dê um novo coração, o homem é incapaz. Mesmo o povo de Deus, que tinha acesso
à lei de Deus, que tinha a revelação da lei de Deus, o homem, pela lei, não conseguia. Nós sabemos que houve muitos crentes fiéis e que, ao olhar para o futuro, eles acreditaram no Messias que Deus já estava a prometer. E por isso eram um povo de Deus e foram salvos. Mas a questão é que a lei, o Velho Testamento e a falhança do povo de Israel nos demonstra que era preciso vir alguém. Moisés não chegava, Abraão não chegava. Íamos lá atrás, Noé, Abraão, Moisés, David, Neemias, Esdras, Neemias. Não chegavam. Não eram eles que conseguiam resolver o problema do povo. Era preciso vir alguém maior. E é por isso que a nova aliança foi prometida. E é por isso que nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser, as promessas que também vamos estar a ver. As promessas que é impossível que eu não fale para terminar, e daí o último tópico, para identificar aquilo que deve ser uma pregação. Porque por tudo isto, Jesus é aquilo que é quem nós precisávamos. É quem o ser humano precisa, todo o ser humano. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que criou. Jesus é aquele que é prometido na palavra desde o início, aquele que era necessário que viesse. Jesus é o Salvador prometido para todo aquele que pecou, aquele que necessita de um Salvador. Jesus é o derradeiro e maior testemunho de Deus aos homens. Em Jesus nós vemos a resposta de Deus ao nosso pecado. E é através de Jesus, da sua obra redentora, que Deus nos quer governar. Desta morte que nos justifica, da ressurreição que nos vivifica, da intercessão que nos descansa. Nós precisamos, então, de ter fome de Jesus, de reverenciar Jesus, de pregar a Jesus, de ouvir a Jesus, de ser governados por Jesus. Porque Ele é a palavra de Deus. Ele é a manifestação última de quem Deus é e daquilo que Deus promete ao ser humano. Como é que Deus, e há pouco tempo falaste sobre isto, como é que Deus governa pela sua palavra? Como é que Ele está a aumentar o seu reino? Porque é pela palavra, pela pregação de Jesus, que Deus está a resgatar homens e mulheres que pertencem ao reino de Satanás e nos está a transportar para o reino do Filho do seu amor. É pela palavra, é por Jesus, a palavra encarnada, que nós precisamos ser governados. Queres tu ser governado pelo Rei? Queremos nós, enquanto igreja, ser governados pelo Rei? Então, vamos ter fome da palavra. Vamos reverenciar a palavra. Vamos pregar a palavra. Vamos ouvir a palavra. E pela graça de Deus, nós vamos ser governados pela palavra. Vamos terminar.